Hollywood tem um problema em adaptar videogames, isso é um fato. Desde Super Mario Bros. De 1993, tentativas falhas de transferir todo o glamour pelos jogos para as telas de cinema se acumularam. Recentemente, Detetive Pikachu e Sonic deram um pouco de esperança, mesmo que colocadas lado a lado aos seus antecessores, mas também nada muito expressivo para a indústria como um todo. Em 1995 e 1997, dois filmes em sequência foram feitos baseados nos personagens de Mortal Kombat. Com uma boa bilheteria, porém uma péssima recepção de crítica pelos fãs, um possível terceiro filme foi cancelado. Só após 24 anos, durante uma passagem de franquia de 11 jogos e vários derivados, cheia de invenções, reciclagens e reinvenções, uma nova adaptação foi encomendada em 2011. Porém, como poderíamos imaginar, vários contratempos aconteceram nos árduos anos de produção. Falta de orçamento, demissão de diretores, entre outros problemas, afetariam o desempenho do projeto, que só levaria mais 8 anos até ser finalmente gravado. Em 5 de março de 2021, Mortal Kombat foi lançado nos Estados Unidos nos cinemas e no serviço de streaming da HBO Max, com a promessa de, finalmente, ser o filme que quebraria a maldição de adaptações de videogame em Hollywood. Mas será que, depois de muito tempo esperando, foi tudo isso mesmo? Round 1. Mortal Kombat de 2021 é um filme com produção norte-americana, dirigido por Simon McQuaid. Simon McQuaid dirigiu alguns comerciais de jogos para PlayStation e Call of Duty, além de empresas como Samsung e Netflix. Antes de ser contratado para o filme, não sabia muito bem o que era Mortal Kombat. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado. Fica até interessante ver a visão de um cara que descobriu o universo fazendo o filme. Os seus comerciais são até legalzinhos, mas é claro que existe uma grande diferença entre fazer comerciais para jogos e um longa-metragem blockbuster de 2 horas. O filme também foi produzido por James Wan, diretor responsável por Jogos Mortais, Invocação do Mal e Aquaman. O roteiro do filme foi escrito por Greg Russell, que até então não tinha participado de nenhuma produção, e Dave Callaham, que também escreveu os filmes de Mulher Maravilha 1984, Godzilla de 2014, Os Mercenários e seu próximo projeto como roteirista é o filme da Marvel Shang-Chi. A adaptação do videogame superou as expectativas ao arrecadar 23,3 milhões de dólares em 3 dias. Isso está bem acima das estimativas baixas na sexta-feira, que estimavam o filme em cerca de 18 ou 19 milhões, com base no público no dia da estreia. Felizmente para Mortal Kombat, que sempre teve a intenção de ser um sucesso menor, de acordo com relatórios, seu orçamento é de apenas 55 milhões. Se isso for verdade, o filme quase ganhou metade do seu custo de produção no primeiro fim de semana de estreia, além de estar disponível no streaming. Mesmo que ainda não tenha estreado em países chaves da bilheteria mundial, como o próprio Brasil e o Japão, o filme já fez mais de 66 milhões de dólares no mundo todo. O objetivo desse vídeo não é apontar os problemas do filme, porque depois de um tempo estudando e lendo sobre cinema, você acaba enxergando nas obras pontos mais interessantes de como as pessoas que trabalharam no projeto usaram seus recursos, tanto técnicos como linguísticos, a fim de expressarem um único projeto. O que eu procuro nos estudos e nesses vídeos é estabelecer algumas opiniões de determinada obra, de forma que eu expresse como eu fui impactado pela obra e as razões para algumas coisas nesta obra parecerem meio desconectadas com o resto. Nem muito uma crítica, mas também nem só uma descrição da história do filme, e meu objetivo maior é ver a obra pelo que ela é e não pelo que ela deveria ser. Fight! Em Mortal Kombat, o lutador de MMA Cole Young, acostumado a apanhar por dinheiro, não faz a ideia da herança que carrega, ou porque o imperador da Exoterra, Shang Tsung, enviou seu melhor guerreiro, Sub-Zero, um Cryomancer de outro mundo para exterminar Cole. Temendo pela segurança de sua família, Cole sai em busca de Sonya Blade por recomendação de Jax, o major das forças especiais que tem a mesma estranha marca de nascença na forma de dragão que Cole. Logo, ele se encontra no templo do Lord Raiden, um deus ancião e protetor do reino da Terra, que acolhe aqueles que ostentam a marca. Lá, Cole treina com os experientes guerreiros Liu Kang e Kung Lao e o mercenário vigarista Kano. À medida que se prepara para enfrentar ao lado dos maiores campeões da Terra,
inimigos oriundos da Exoterra em uma arriscada batalha pelo universo. Contudo, será que ele treinará o bastante para desbloquear sua arcana, o imenso poder que existe dentro de sua alma, a tempo não só de salvar sua família, mas também de vencer a Exoterra de uma vez por todas? Pois é, parece bem genérico. Dificilmente os jogos de luta têm uma narrativa bem aprofundada, cheia de conceitos e histórias de origem bem detalhadas. Uma exceção bem pontual na indústria de games foi justamente Mortal Kombat. Desde seu primeiro jogo até o reboot de 2011, a série acumulou uma mitologia cercada de reviravoltas, personagens e seus mundos cativantes, mas que tiveram muitas inconsistências no seu caminho, o que culminou em uma baixa sequência de vendas, e lógico que também um jogo de videogame não se faz somente de narrativa, mas também de outros fatores, como jogabilidade, funcionalidade, otimização, etc. O ponto é que muita gente acaba comparando a adaptação com sua obra original, no quesito de como que ela usa essa mitologia modelo para transcrever igualzinho para o cinema, de modo que seguir a história do original, e que nesse caso pode ser incluído na história do primeiro Mortal Kombat, ou no reboot de 2011, é o essencial para uma adaptação ser sucesso, pois logicamente se a história funciona em uma mídia, o sucesso em outra não seria inevitável? Um dos diretores que adaptou de forma mais autoral jogos de videogame para a tela de cinema foi Paul W.S. Anderson. Ele e sua esposa Mila Jovovich apresentaram uma versão diferente do original, com os filmes de Resident Evil e o mais recente Monster Hunter, e para mim seria até interessante colocar ele para liderar essa nova adaptação de Mortal Kombat, haja vista que são filmes que tiveram uma expressividade até grande de lucro de bilheteria. Só que aí tem um pequeno porém. Lembra que eu falei que em 1995 teve um filme de Mortal Kombat? Então, o que nos deixa um paralelo interessante, onde a atribuição de uma classificação mais infanto-juvenil para o filme de 1995 devido às suas inibições a sangue e violência drástica seria o elemento principal de antítese da adaptação de 2021, onde o sangue e a violência desenfreada seriam o principal fator de marketing para chamar o público que conhecia como eram os games, como os curiosos em busca de experiências sanguinolentas. It has begun. No começo do filme, nós vemos em uma longa cena em um Japão feudal, onde Scorpion e Sub-Zero lutam por alguma espécie de vingança entre clãs, onde Sub-Zero se consagra vitorioso e mata Scorpion. Logo após isso, cortamos para a luta de Cole Young, um personagem criado especialmente para o filme, tendo dificuldades financeiras e com isso, aceitando participar de mais uma luta para sua própria sobrevivência. Um paralelo interessante de pensar sobre a perspectiva dos dois personagens, Cole e Scorpion, diante do tema honra, onde um pretende vingar o seu clã recentemente dizimado, enquanto o outro se encontra em uma situação de sobrevivência econômica, subordinado a fazer mais e mais lutas, pois sua única forma de troca de trabalho é a luta livre. Após uma série de encontros entre personagens que querem salvar a Terra, ou plano terreno como é chamado no filme, de força de outro mundo, com Cole Young passamos o resto do filme esperando o potencial místico do personagem surgir e derrotar seus inimigos, e em um provável final o antagonista do filme, Sub-Zero. E sinceramente para mim o Cole Young não é o problema. Quando se cria um personagem cujo estúdio e seus produtores acharam melhor introduzi-lo com uma personalidade meio sem graça, sem muita motivação, mas que essencialmente serve para ser nosso guiador pela mitologia, tem-se em vista emular uma experiência de videogame que te deixa na visão e controle de todas as suas ações na obra. A escolha nesse filme de ter um exemplar desse modelo enfatiza o fato dele querer introduzir toda uma nova estrutura desse mundo fantasioso, onde o protagonista é passivo às ações em sua volta. Ele não toma decisões que transformam ou avançam aquela história, mas somente permeia entre as coincidências daquele universo. Em um curso de dramaturgia, isso seria colocado como uma coisa péssima. Se o personagem não toma suas próprias decisões, ele não aceita os riscos dos caminhos que ele escolhe. Portanto, não tem um motivo aparente para nos preocuparmos com qualquer coisa que ele faça ou fale durante a trama. Mas, porém, todavia, estamos falando de um filme de Mortal Kombat, uma série de jogos que teve sua história reformulada de várias maneiras durante seus anos de existência. Assim, carregar o fardo de ter um personagem novo para estabelecer um universo que nós não conhecemos ainda, quais serão suas ideias e regras até começar o filme,
o ponto de partida de mostrar um lutador de MMA como a nossa conexão do mundo real para o imaginário de vilões e monstros até parece meio clichê, mas fundamenta a linha com que o filme vai seguir daqui em diante. Uma abordagem realista em um mundo de constante guerra e poderes mágicos. Uma questão até simples que muitas e muitas histórias se baseiam é a tragédia de Hamlet, onde o herói precisa tomar a decisão de ficar omisso e confortável ou confrontar seus medos e suas adversidades diferentes. Dilema esse que eu até consigo enxergar em Cole Young, principalmente na parte que ele desiste de sua jornada e volta para o abrigo com seus familiares, que eu achei muito interessante para a história que transiciona o protagonista de volta a seu ponto de partida, mesmo antes do filme ter seu clímax. Daí surgem muitas questões potenciais de como essa história vai partir daí, mas que são abandonadas por um final de soluções fáceis e previsíveis, graças a um grande poder de um personagem de abrir portais para que cada um que tinha falhado antes de seus combates tivesse uma chance de redenção. É claro que ter uma razão melhor, além do cara ser o escolhido, daria um pouco de significância para os heróis do Reino da Terra nesse filme. Mas o filme se revela estar mais interessado, tentando desesperadamente encaixar referências da série original por todos os cantos, e quando pode expandir esse universo em uma escala maior, segue uma linha bem genérica no modo que compreende outros mundos e cenários escondidos na trama do filme. É um grande desafio em qualquer filme que tenha essa importância mitológica de introduzir uma possível franquia de filmes e explicar por que está todo mundo atrás de um objeto ou de um objetivo em comum. O que é meio que abandonado, esse risco, essa tragédia de perder algo que estava sendo construído, cobiçado, nessa gama de lutas e fatalidades que no final só servem para colocar um sorriso na cara do fã, até o ponto que ele pergunte por que eles estão lutando mesmo. Finish him. A maioria das regras desse universo que o filme propõe são justificadas pelo apelo fantasioso da obra, o que não acaba se equilibrando com as partes que buscam verossimilhança e apreçam a realidade humana. Uma coisa interessante do Mortal Kombat é que só alguns humanos saberiam sobre essa outra realidade das coisas, dá um tom de tensão sobre a perspectiva de quem é vítima do que nem sabe o que está acontecendo. Isso é meio que justificado pelo humor do Kano, que ele está entrando nesse universo, mas também não tá, você não sabe o quanto ele sabe sobre essas coisas, sobre essa mitologia por trás, mas que também é meio que abandonado mais pro final do filme. Um outro conceito do filme, como já disse na sinopse, é a Arcana, que é um dispositivo no roteiro para transformar os personagens em poderosos nas horas de maior risco. Isso tem totalmente relação à jornada do herói, a toda essa construção que o cara tem que ter, de falhar pela primeira vez, depois atingir um limite, atingir um potencial, que pode ser tratado tanto no cinema como em Star Wars, como nos animes, como Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos, mas que também, se você não tá muito ligado no Cole, se ele só serve para ser um personagem de dispositivo que vai explicar toda a mitologia, vai tentar entender toda a mitologia, ele aprender meio que esse poder do nada, enfrentando um dos maiores vilões de todos os tempos desse filme, é bem um desperdício de conceito que o filme propõe. E pior que Mortal Kombat foi um dos pioneiros para toda essa indústria, como dos games, das histórias em quadrinhos, tem essa relevância, mas no apreço pela violência gráfica, pelo sangue, pela essa essência do uso exacerbado da violência gráfica, em uma época em que a indústria ainda não utilizava esse recurso. Hoje as séries que têm esse apreço pelos heróis com sangue, como Invincible ou The Boys, seguiram seu exemplo, assim como os novos jogos da franquia após o seu reboot, com estereótipos de etnias e cópias de figuras famosas misturados com monstros e ciborgues. A série foi efetiva no começo, pois propôs os seus conceitos simples e seus objetivos claros, emaranhados de tramas que também tinham seus objetivos bem definidos, vencer o torneio, por exemplo, assim como seus obstáculos, ter os vilões que também querem vencer o torneio e dominar a Terra. Uma mitologia influenciada por vários filmes e referências religiosas, mas que conseguia unificar seus conceitos em uma iminência de fatos, uma ação desenfreada e iconoclasta no gênero de lutas. Fatality. Mesmo com um orçamento relativamente baixo para um blockbuster contemporâneo, e ainda com a própria distribuidora, a Warner Bros., não colocando todas suas fichas em seu sucesso comercial, Mortal Kombat 2021 consegue não ser um total desastre devido a alguns momentos interessantes,
principalmente no começo do filme, devido à sua simplicidade que tem conhecimento sobre seus interesses e objetivos. Porém, na hora de concretizar os duelos enquanto os perigos do filme se aproximam, Mortal Kombat se prende a uma abordagem genérica e que abandona toda a sua envolvência gráfica para escolher um caminho que não soa fascinante e muito menos desafiador, o bastante para apresentar algum tipo de surpresa. De qualquer forma, eu fico feliz pelo filme ter ido bem de bilheteria devido a todas as circunstâncias atuais. Torcer para que um próximo tenha decisões mais ousadas, análogos à franquia de jogos tão aclamado.